Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto, estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora, claro, vamos analisar a derrota ontem para o Palmeiras, 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Muitas coisas para a gente conversar, vamos dar as notas também, quem foi o craque, quem foi a baranga. Mais uma vez, eu vou dar meu ponto de vista em relação ao trabalho do técnico, porque os números são bons, mas apesar disso, tem muita gente pegando no pé, né? Por exemplo, perdeu para o Palmeiras ontem, volta a culpa no David Ancelotti. A culpa é do técnico, é aprendiz, não era para estar aqui, não está pronto, vai pressionado contra a LDU. Então eu quero falar sobre isso. O David Ancelotti é o culpado? Eu vou dar meu ponto de vista mais uma vez e já adianto para vocês que eu vou defender o técnico aqui porque tem muitos outros fatores maiores do que esse, ao meu ver, nesse momento. O Botafogo, acho que são 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se eu não estiver falando besteira, eu acho que são 4 jogos no Brasileiro que a gente não ganha jogando no Newton Santos, tá? Tudo isso agora. Mas antes, eu vou pedir para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, o Botafogo perdeu para o Palmeiras ontem, 1-0 no estádio Newton Santos, Campeonato Brasileiro. Dependendo do resultado do Mirassol hoje contra a equipe do Cruzeiro, a gente pode cair mais uma posição na tabela. Se o Mirassol vencer, passa o Botafogo. Lembrando que a gente tem 2 jogos a menos, é sempre bom lembrar isso. E a gente não está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Então não é bom também a gente deixar o brasileiro de lado, como muita gente está falando. Esquece o brasileiro, foca na Copa do Brasil, foca na Libertadores. Não é bem assim, porque as Copas a gente tem chances de ganhar, mas não é garantia de nada. E a gente não pode abrir mão do brasileiro, porque talvez a gente possa ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem. Então o Botafogo ontem perdeu por 1-0, o gol do Felipe Anderson. Ele fez o gol que o Joaquim Correa não fez, né? A mesma situação, um lance muito parecido. O Joaquim Correa perdeu um gol de frente para o goleiro Everton, que teve mérito também. E a chance que o Palmeiras teve foi lá com o Felipe Anderson e fez o gol. Deixa eu só atualizar primeiro algumas situações aqui. Primeiro, Arthur Cabral, David Ricardo e Newton estão preocupando a torcida em relação a lesões. O Ancelotti, na entrevista, falou que o Cabral e o David Ricardo vão fazer exames hoje, mas ele acredita que eles possam atuar contra a LDU na quinta-feira, fora de casa, na altitude, pela Libertadores. O David Ricardo teve um problema na coxa, no jogo de ida contra a LDU, foi substituído. E o Cabral ontem não foi relacionado, tem uma lesão que o Botafogo não detalhou pra gente, assim como o Newton também não foi relacionado ontem. Só que a situação do Newton a gente também não sabe, e o Newton é um pouco mais grave, pelo que parece. Então talvez o Newton tá fora quinta-feira, mas o David Ricardo e o Arthur Cabral possam estar à disposição. Um zagueiro, um centroavante, fundamentais essas posições. Vamos torcer para que eles consigam jogar. Já a situação do Newton é um pouco mais complicada. Eu vou botar na tela para vocês. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou muito de falar sobre arbitragem, mas ontem, cara, nós tivemos isso aí, né? Uma vergonha. Nos minutos finais ali do jogo, o Correa, ele toma um chute do Giai. E o que mais me espanta é que o VAR não chamou. E mais uma vez é ele, né? Ele já tem um histórico ali de prejudicar o Botafogo, que é o Rodolfo Toschi Marques.
Ele foi o VAR ontem, ele não chamou o árbitro David Oliveira Lacerda. O árbitro também não marcou esse pênalti claro. Isso aqui é pênalti claro. Pro Botafogo não, né? Porque pro Botafogo nunca é pênalti. Se fosse para qualquer outra equipe, se fosse pro Palmeiras, se fosse pro Flamengo, se fosse para qualquer outra equipe, isso aí teria sido pênalti com certeza. Pro Botafogo nunca é. O Giai, ele chuta a perna do Correia. O Correia, ele tira a bola no corte e o Giai pega só a perna dele. Isso aqui é pênalti claro, o VAR não chamou e o juiz não deu. Isso aqui é lamentável, eu não vou ficar aqui chorando, seria talvez ali um empate, teria sido até bom empate, o Botafogo todo desmantelado, mas fica aqui as nossas críticas, revoltas. Tenho certeza que daqui a algumas semanas a gente vai estar aqui de novo falando sobre a arbitragem, porque é brincadeira. Olha, vamos analisar um pouquinho o jogo, antes da gente dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Eu vou entrar num lado aqui que eu não sei se eu vou agradar muita gente. Mas eu tô vendo muita gente fazendo tempestade, na minha opinião, nesse momento, em copo d'água. Eu vi alguns botafoguenses, até com perfis aí grandes nas redes sociais, dizendo que o Ancelotti já é o culpado, que ele vai pressionado contra a LDU, se for eliminado tem que ser mandado embora, tem que ser cobrado. Eu vou numa linha de que eu não vou pirar, não vou ficar aqui enlouquecido. A gente perdeu ontem, claro que a gente não gosta de perder. Como eu disse, tem 4 jogos, eu acho, no Brasileiro que a gente não ganha no Newton Santos. A gente está ganhando mais fora do que dentro da nossa casa. E isso não pode. A gente tem que fazer da nossa casa o ponto forte também do Botafogo. Mas vamos lá. Vamos analisar o jogo de ontem. O Botafogo perde, mas o Botafogo ontem todo remendado. O Botafogo sem zagueiro. O Botafogo sem lateral esquerdo reserva. O Botafogo sem camisa 9. O Botafogo sem banco de reservas. Sem tempo para treinar, tá? O Ancelotti, ele não tá tendo tempo para treinar o time. O Arthur Jorge, ano passado, quando ele chega no Botafogo, o Arthur Jorge, ele teve várias datas FIFAs, sem contar os reforços, né? Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, reforços ali acima da média que o Arthur Jorge teve. Mas além disso, ele tinha várias datas FIFAs. O Ancelotti, ele não tá tendo tempo para treinar o time. Ele chegou agora, no olho do furacão. O time ontem, na minha opinião, jogou bem, apesar do resultado. Não gostei do resultado, mas eu gostei do jogo do Botafogo. O time correu muito. Os jogadores ali, vários, com excesso de jogos. Tem jogadores chegando ainda, tem a adaptação. Eu falo uma coisa aqui que muita gente não gosta. É um ano de transição, gente. É um ano de transição. É claro que a gente tem totais condições de ganhar a Libertadores, a gente tem totais condições de ganhar a Copa do Brasil. O brasileiro está um pouco mais difícil, mas é um ano de transição, cara. Muita gente não entende quando eu falo isso aqui, mas talvez esse Botafogo, esse técnico, tudo está sendo montado para o ano que vem. Muitas coisas mudaram, jogadores com características diferentes. Então não dá para a gente fugir disso. Eu queria sentar aqui e meter o cacete no técnico, meter o cacete em todo mundo, mas não, cara, a gente tem que analisar tranquilamente. Esse Botafogo é um ano de transição, está sendo preparado talvez para o ano que vem. É claro que dá para ganhar títulos? Dá. A gente quer ganhar? Queremos. O Textor, ele não vai coçar o bolso. O Textor, a gente está vendo todos os problemas que ele está enfrentando com a Eagle. A gente está tendo um problema para encontrar zagueiro. O Botafogo está querendo o zagueiro do Atlético Goianiense. Tem 300 anos. O Botafogo não consegue trazer o zagueiro de Série B. Então, assim, o Textor tem que coçar o bolso. Cara, o Botafogo já gastou para esse ano. Gastou muito errado. Eu acho que essas pessoas também têm que ser cobradas. Quem montou o elenco? Quem mudou muito o perfil do time do Botafogo? Porque o Botafogo gastou quase 700 milhões em reforços. E não tem zagueiro, não tem lateral, não tem nada. Não tem centroavante. Então, são muitos fatores ali que, na minha opinião,
eu não consigo chegar aqui e falar, olha só, o técnico é o culpado, o técnico tem que ser demitido, o técnico tá pressionado. Eu não consigo fazer isso, tá? Tá tudo caindo ali na conta do Ancelotti. Eu, particularmente, não acho justo. O planejamento esse ano foi muito ruim, trocas de técnicos, montagem de elenco, peças que faltam, títulos que o Botafogo abriu mão. O Ancelotti chegou agora, tem um mês. Ele chegou, tem um mês, no olho do furacão, não tem tempo para treinar. Ele vai ter datas FIFA agora, mas ele ainda não teve data FIFA. O Arthur Jorge, ano passado, teve várias datas FIFA. Por exemplo, para mim, o maior erro ontem do Ancelotti, o maior erro para mim, foi ele não ter colocado o Botafogo todo reserva. Ontem, eu teria colocado o Botafogo todo reserva. Eu teria pego os jogadores da base colocado. Por quê? A gente não pode perder jogadores lesionados. Ainda bem que ninguém se machucou. Mas quinta-feira, a gente tem uma decisão contra a LDU e a gente não pode perder ninguém. Ontem, para mim, o maior erro do técnico ontem era para ter botado o time todo reserva contra o Palmeiras. Porque a gente não pode correr o risco de perder ninguém. E eu tô confiante para quinta-feira, de verdade, eu tô confiante para quinta-feira. Eu acho que ontem o Botafogo, mesmo perdendo o jogo, deu a resposta pra gente. Eu gostei do jogo do Botafogo ontem, gostei do time, principalmente no primeiro tempo. A gente esperava uma resposta, eu acho que a gente teve, porque a galera fica muito indignada pelo resultado. Claro, a gente não gosta de perder. Mas falando do jogo do Botafogo, eu gostei da partida do Botafogo ontem. Correram, tentaram. E eu fico confiante para quinta-feira, tá? Talvez mudar algumas coisas ali, botar mais velocidade, mais força nesse time. Então, assim, eu acho muito cedo para chegar aqui a avaliar o trabalho do Ancelotti, crucificar, criticar. Eu acho que tem muito mais problemas do que somente vir aqui e falar, olha, o técnico tá pressionado, olha, o técnico vai ser demitido. Eu ainda não consigo fazer isso. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Tô voltando aqui pra gente finalizar, vou pedir pra vocês aquela moral antes. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, eu começo as notas, goleiro John, vou dar uma nota 6,5 pra ele. Fez uma defesaça ali no começo do segundo tempo, não foi tão exigido, não teve culpa no gol, então vou dar uma nota 6,5 aí pro goleiro John, que voltou a ser titular no Botafogo desde o jogo contra a LDU e segue aí firme nessa titularidade no Botafogo. Lateral direito, Matheus Ponte, vou dar uma nota 5, foi titular ontem, perdeu um gol ali inacreditável, se fosse o Vitinho perdendo, meu Deus do céu, né? Então vou dar uma nota 5 pro Matheus Ponte. O Matheus Ponte é aquela situação, ele vai bem lá na frente, ele consegue gerar perigo pelo lado direito, mas lá atrás é o problema. É o que eu falo, eu gosto de lateral, primeira coisa que o lateral tem que saber fazer, marcar. O Matheus Ponte é o oposto, ele é bem lá na frente, deixa espaço lá atrás. Tem aí quem acha o Matheus Ponte melhor do que o Vitinho, respeito, mas vou dar uma nota 5 para ele. Marçal, para mim ontem, eu vou dar o craque do jogo pro Marçal. Eu vou dar pro Marçal o craque, vou dar uma nota 7 para ele. O Marçal, cara, se ele não tivesse tantas lesões e ele fosse um pouquinho mais novo, ele é bom jogador, né? Eu sempre falei aqui, olha, meu problema com o Marçal é lesões. Mas jogar bola, ele sabe. Tá improvisado na zaga, fez uma boa partida. Improvisado, gostei. Pra mim, o craque do jogo. Tem gente falando, o Marçal não era pra ter saído ali daquele jeito no gol do Palmeiras. Tudo bem, né? Mas ele é lateral, ele não é zagueiro. Ele tá quebrando o galho. Talvez ele possa ter falhado ali no gol do Palmeiras. Ele sai, né? Ele saiu muito. Depois o Barbosa teve que cobrir, o Barbosa teve uma falha maior ainda. Mas eu vou dar a nota 7 pro Marçal. Gostei da partida dele ontem, pra mim o craque do jogo. Falando do Barbosa, vou dar uma nota 4,5. Falhou no gol do Palmeiras. O problema do Barbosa é o 1 contra 1. O 1 contra 1 do Barbosa não dá. Ele vai seco, ele erra o bote.
Ano passado, eu lembro que contra o Palmeiras na Libertadores, ele quase complica o jogo pra gente. Ele tomou uma caneta do Estevão, né? O Barbosa, no lance do gol do Palmeiras ontem, ele era só pra cercar. Ele era pra cercar. Assim, 1 contra 1 dele é complicado. O Barbosa é muito bom zagueiro, eu sou muito fã dele. Joga muita bola, o Barbosa. Mas se ele tem um problema, é 1 contra 1, não dá. Ele vai muito seco, ele erra o bote. E ontem era só cercar e ele falhou. Nota 4,5 aí pro Barbosa. O Telles, vou dar uma nota 5,5. Muitos cruzamentos ali sem sucesso. Faltou um pouquinho de qualidade no ataque também. O Alan, eu vou dar uma nota 6. Eu gostei muito, principalmente do Alan no primeiro tempo. Jogou bem, roubando bolas, dividindo. No gol ali tem muita gente falando também que no gol, né, no meio campo, ele deu o bote errado. Depois, no segundo tempo, ele foi substituído. Mas eu gostei da partida do Alan, principalmente no primeiro tempo. Vou dar uma nota 6 para ele. Marlon Freitas, vou dar uma nota 5,5. Muitos chutes ali de longe, sem sucesso. Alguns vacilos ali com bolas perdidas. Nota 5,5 para o Marlon Freitas. Santi Rodrigues, nota 6,5. Gostei muito da partida do Santi ontem, principalmente no primeiro tempo. Quando ele foi substituído, ele foi vaiado pela torcida. E eu não entendi o porquê. O Santi ontem, ele botou o Correia de cara pro gol. O Correia perdeu o gol. Ele botou também o Matheus Ponte de cara pro gol. Perdeu o gol. O Santi, principalmente no primeiro tempo, não teve perna, no segundo caiu um pouco o nível, ele foi substituído e a torcida vaiou, cara. A torcida ontem vaiou o Santi. Eu não entendi o porquê. Gostei da partida dele no primeiro tempo, principalmente. Nota 6,5 para ele. O Matheus Martins, vou dar uma nota 5. Foi pouco inspirado ontem. Tentou finalizar ali no lance, o chute foi ali prensado e, assim, participou pouco do jogo. Eu tô cansado de falar, para mim o Matheus Martins é na ponta direita, não na esquerda, mas tudo bem. O Correia, vou dar uma nota 4 pro Correia. Não vai ser meu Baranga, poderia ser, mas não vai ser meu Baranga. Nota 4 pro Correia, perdeu um gol que não pode perder. Teve méritos do goleiro do Palmeiras também, mas o Botafogo perde 2 chances. Quando o Palmeiras chega com o Felipe Anderson, o Palmeiras faz o gol. E o gol do Palmeiras foi muito parecido com o gol que o Correia perdeu. Ele teve outras chances ali, matou as jogadas, e no gol do Palmeiras, é ele que perde a bola lá na frente. Nota 4 para o Correia. Mas para mim, o Baranga do jogo vai ser o Nathan Fernandes. Vou dar uma nota 3 para ele. Baranga do jogo, era para ser um falso 9, ficou mais centralizado, irritou muito a torcida, o Nathan Fernandes, errando lances ali, situações bobas, perdeu chance, se enrolou com a bola ali dentro da área. Ontem irritou muito o Nathan Fernandes. Eu vou dar uma nota 3 para ele. Para mim, ele conseguiu ser pior do que o Joaquim Correia. Nota 3 para ele. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer do jogo. Danilo, vou dar uma nota 6. O time melhorou com a entrada dele, dinâmica, tomou um cartão amarelo ali, mas vou dar uma nota 6 pro Danilo. O Jefinho, vou dar uma nota 6 pro Jefinho também. O Jefinho, quando ele entra, eu achei que o Ancelotti ia colocar ele na esquerda e o Matheus Martins para a direita. Não, ele manteve o Jefinho na direita e deixou o Matheus Martins na esquerda. Eu acho que isso também o Ancelotti ele tem que consertar, tá? O Matheus Martins, gente, rende na direita, o Jefinho na esquerda. Mas o Jefinho entrou bem, cara. É aquele jogador do arraste, do drible. Falta um Jefinho nesse time, tomara que ele volte para ajudar a gente. O Vitinho, nota 5, entrou aos 32 do segundo tempo, teve uma boa chance na reta final, mas não conseguiu chegar. O Savarino, nota 5,5, melhorou a dinâmica do time, mas finalizou ali, teve uma finalização de letra perigosa. E assim, nota 5,5 para o Savarino também, não fez muita coisa. Montoro, nota 5, não fez muito também. No começo participou ali de uma jogada, mas também não foi nada de que pudesse mudar o jogo pra gente. E para fechar a nota do nosso treinador David Ancelotti,
vou dar uma nota 5 para ele. O Ancelotti colocou ali os titulares no segundo tempo para melhorar a dinâmica ofensiva do time, mas não teve resultados. Talvez ali quando ele tirou o Alan, eu teria tirado talvez outro jogador. A torcida reclamou muito quando ele tirou o Alan, que estava bem. Não concordo com a situação do Santos. A torcida falou muito, quando ele tirou o Alan, quando ele tirou o Santos, eram os dois melhores do time. Quando ele tira o Santos, já estava mal. O Santos, no segundo tempo, ele já estava mal. Eu acho até que faltou perna para ele no segundo tempo. Já o Alan, eu achei que poderia ter ficado mais no jogo. Talvez possa ter sido um erro do Ancelotti, mas muitos desfalques, aquilo tudo que eu falei no começo aqui do vídeo, nota 5 para ele. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa segunda-feira, boa semana. Volto aí 5 horas da tarde, sempre com muitas notícias, informações, opiniões do Glorioso, tudo que for saindo aí durante o dia, beleza? Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.